com o bispo, e aí calhou que foi bem no encerramento da campanha. Mas vocês vão ver que tem tudo a ver com a família, tá? E a gente acabou de vir de uma campanha pela família, né? Você veio, você buscou pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos seus pais, pelos seus filhos, né? E aí eu me questiono, né? A gente tem buscado pelas nossas crianças? A gente tem orado e intercedido pelas nossas crianças? Nessa campanha que você fez, você lembrou de apresentar as crianças que constituem a sua família? Porque é como o bispo falou, né? Ah, mas eu não tenho filho, mas você pode ter um sobrinho, um irmão, um priminho, uma priminha. Você lembrou de apresentar em oração? Nessa noite nós vamos falar de um tema que ele é um pouco polêmico, né? Que é a mensagem subliminar. Alguém já ouviu falar? Quem já ouviu falar sobre mensagem subliminar? Amém. Algumas pessoas já ouviram falar. Quem não ouviu, existem diversos materiais na internet que a gente pode estar consultando, né, que são muito edificantes. Há quem acredita, há quem não acredita, mas eu acho que tudo é válido para a gente analisar e avaliar e vigiar e orar. Amém? Antes de passar o vídeo, eu vou descrever um pouquinho sobre o que é uma mensagem subliminar. Então, mensagem subliminar são mensagens que os sentidos humanos não conseguem perceber de forma consciente. Iniciou na década de 50 com um publicitário chamado James, especialista em marketing americano. Ele desenvolveu uma técnica chamada projeção subliminar, onde imagens intencionais, impossíveis de perceber de forma consciente, eram projetadas em frações de segundos em uma sessão de cinema. As frases que apareciam eram: beba Coca-Cola, em inglês, né? E coma pipoca. O resultado foi que nas noites em que foram feitas a experiência, as vendas aumentaram em 57% a venda de pipoca e 18,1% a venda de Coca-Cola. O mundo da publicidade se concentrou neste resultado, o que fez o autor da experiência desmentir o resultado na época. Mensagem subliminar é aquela que trabalha o subconsciente da pessoa, influenciando em suas escolhas, comportamento e ação. No Brasil, não temos leis que proíbam de forma direta qualquer tipo de propaganda subliminar. No entanto, a legislação entende que a propaganda subliminar fere o que diz o artigo 20 do Código de Ética dos Publicitários, onde diz que todas as mensagens devem ser ostensiva, ou seja, explícita. Então, mensagens subliminares são algumas mensagens que aparecem em algumas situações que nós conscientemente não conseguimos perceber. E essas mensagens, o nosso inconsciente, ele registra isso. E quando você menos espera, você está agindo ou você está fazendo algo que não é da sua vontade própria, mas sim que teve a influência dessa mensagem. Que foi o que aconteceu nesse experimento. Durante a sessão de cinema, passava várias vezes em frações de segundo, uma coisa muito rápida, que o consciente do público não conseguia registrar, mas o inconsciente registrava. Coma pipoca, beba Coca-Cola. E nesses dias que a experiência foram feitas, eles perceberam que aumentou muito, então era automático. As pessoas saíam e iam beber Coca-Cola e comer pipoca. E as mensagens subliminares, elas estão em N situações, né, que nos atingem constantemente no nosso dia a dia. E as nossas crianças também são vítimas, e vítimas diretas dessas mensagens subliminares. A fonte que eu tirei essas informações é do Diário Online da UOL. Tá? Então, esta é uma visão, né, do mundo físico. É a pesquisa que foi feita, e aí não se sabe bem porquê. O autor acabou desmentindo na década de 50 que os resultados não foram verdadeiros, né, mas existem várias situações, vários vídeos que a gente vai perceber que faz sentido. Essa pesquisa faz sentido. E aí, na hora também, eu fiquei me questionando, né? A publicidade era feita para quem? Para a Coca-Cola.
Outros publicitários se interessaram pelo resultado. Por que será que esse autor do experimento desmentiu na época? Então eu trouxe para vocês um vídeo que vai mostrar um pouco de algumas situações, principalmente voltadas para o público infantil, sobre mensagem subliminar, amém? Death has come to your little town. Eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza, num tapete a voar. O mundo ideal é um privilégio ver daqui. Ninguém pra nos dizer o que fazer, até parece. How's our little bow doing? Por exemplo, no vídeo de Mermaid, como se chama Mermaid, The Little Mermaid, aqui no Brasil? Linda Sereia. Veja aqui, meu querido. Quero que você veja a capa da sereia. Se você parou para pensar e para examinar na capa, a coluna terceira da mão direita para a esquerda é o membro genital, o membro sexual do homem parado para cima. Este vídeo de Little Mermaid é um vídeo de pornografia infantil. Detrás da música, onde diz kiss the girl, beije a moça, há um grupo jamaicano falando palavras africanas para amaldiçoar a cada criança que está escutando o vídeo. Isso que a Disney está ensinando: pornografia, espiritismo, satanismo e destruição aos nossos filhos. Há um vídeo chamado The Lion King, o Rei Leão, o Leão Rei. A revista Time disse que é o vídeo mais sujo, mais perverso e carregado de violência que nenhum outro vídeo a Disney jamais produziu. Que as crianças que olham o Lion King hoje serão os assassinos amanhã. Você sabe quem produziu o vídeo de Lion King? Foi um homem homossexual que já morreu de AIDS em Nova York. Se chamou John Smith. Ele que criou, segundo o filme, o leão que caminha afeminado. Onde é que você viu um leão afeminado?
Não, olhe, deixe-me explicar. Não, vocês não compreendem. Eu A música do Lion King é da nova era de Shirley MacLaine. Por isso as crianças ficam vidradas, porque a música é uma música do inferno. É uma música dedicada ao demônio. E se você para o vídeo de Lion King, o Rei Leão, o Leão Rei, em slow motion, quando ele pega com as patas no chão e as partículas do pó que se levantam no meio da televisão, forma a palavra sex. S-I-X, sexo. E você ainda crê que Disney é entretenimento familiar? Do you really believe that? Você crê que a Disney é para crianças? Neste desenho de Hércules, tem um personagem que o nome dele é Hades, H-A-D-E-S. E nesta cena, segundo a mitologia grega, Hades, ele representa o deus dos mortos ou do inferno. E nesta cena ele diz: eu estou prestes a reorganizar o universo. E o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí. Vejam a cena. Eu estou prestes a reorganizar o universo. E o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí! Com ódio ele diz: eu estou prestes a reorganizar o universo. Irmãos, quem organizou o universo? Quem organizou o universo? O Criador. Ele diz que está prestes a reorganizar. Ele diz mais. Ele diz que o único idiota que pode estragar tudo. Estragar tudo o quê? Estragar tudo que ele reorganize o universo. Ele diz que esse idiota está perambulando por aí. Quando Hades, o deus do inferno, segundo a mitologia grega, bate as mãos, percebam que da cabeça dele sobe um fogo. Observe os dedos polegares de Hades apontados para este fogo em sua cabeça. Neste fogo tem uma palavra, irmãos. Vamos deixar esse fogo em negrito, percebam, em cima da cabeça. Ali em cima, a primeira letra é um J, depois tem um E, bem grande, depois tem um S, um U e um outro S. E o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí. J-E-S-U-S, Jesus. Agora vejam bem. Um desenho, Dragon Ball Z, chama Satanás de Senhor. E o outro chama Jesus de idiota. Isto é desenho animado. Mãe e pai, pelo amor de Deus, cuidado com o que o seu filho anda assistindo. Irmã, que absurdo. Que absurdo tudo isso que eu estou vendo. Eu não estou aqui para fazer uma campanha contra a Disney, longe de mim. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês que este é um dos exemplos de como Satanás tem bombardeado as nossas crianças embaixo dos nossos narizes e nós não estamos fazendo nada. Isso é só um exemplo. As crianças são bombardeadas por músicas, através dos jogos de videogame, o tempo todo. Quando eu ouvi falar de mensagens subliminares, eu falei, nossa, imagina, que coisa absurda. Esse aqui ainda é um vídeo leve, porque tem outros que especifica bem, circula ali onde está a mensagem subliminar. Eu quis trazer um pouco mais leve, porque poderia ter crianças, não iam ser bom. Mas se você tiver maior curiosidade, ora a Deus e procura saber mais sobre isso. Não é só desenhos da Disney, são outros desenhos também, músicas,
Jogos, então, nem se fala. Fazendo apologias o tempo todo para a sexualidade, para o homossexualismo, para a violência, o tempo todo. Quando eu comecei a trabalhar, eu sou professora, quando eu comecei a trabalhar na Prefeitura de São Paulo, há mais ou menos uns 14 anos atrás, eu trabalhava com uma turma de crianças de 4 anos de idade. E havia um menininho que, em todas as brincadeiras, ele era o Pac-Man. Tudo que ele ia fazer, Pac-Man. Tudo ele era o Pac-Man. Para mim, na época, o Pac-Man que eu conhecia era aquela bolinha inocente, né? Que sai comendo tudo. Quem já viu esse joguinho? A maioria conhece. Era o desenho que eu conhecia. Então, para mim, era indiferente. Um dia, eles fazem 1 hora de horário de sono. Esse menino me acordou desesperado, correndo pela sala, gritando: eu sou o Pac-Man, eu estou pegando fogo, eu estou pegando fogo. E a gente ficou desesperado, eu e a outra professora que estava na sala, porque o menino ele chorava. Ele branquinho, com o rosto todo vermelho, ele dizia: eu estou pegando fogo, eu estou pegando fogo. E eu tentando acalmar ele, eu falava: você não está pegando fogo, você não é o Pac-Man. Eu sou o Pac-Man. E começou a arrancar a roupa: eu estou pegando fogo, eu estou pegando fogo. A gente ficou, acho que uns 20 minutos com o menino dessa maneira. Até que Deus me iluminou e falou: você está pegando fogo? Então, peraí. Fui lá no banheiro, liguei o chuveiro e coloquei ele embaixo d'água. Falei: pronto, você não está mais pegando fogo. E ele chorava numa intensidade, com um sofrimento tão grande que impactou a minha vida. E eu nunca mais esqueci da cena que eu passei com esse menino. E no dia seguinte nós chamamos o pai para conversar, né? E eu falei: olha, pai, o único Pac-Man que eu conheço é esse joguinho e não tem cena da bolinha pegando fogo. Aí ele falou: não, professora, tem um outro jogo que também se chama Pac-Man. E o personagem pega fogo. Eu falei: então, pai, cuidado com o que ele está jogando, porque ele está achando que ele é o Pac-Man e está pegando fogo. Então, isso veio só para testificar na minha vida o quanto é verídico isso. Sabe, Satanás, ele é muito astuto, ele é muito sutil. E a gente não vigia. Quando você vai ver, ele está dominando a nossa vida, dominando a nossa família, dominando as nossas crianças, e a gente nem percebe. Irmã, isso quer dizer que eu nunca mais vou ter que assistir os desenhos da Disney? Isso fica a seu critério. Mas eu não estou aqui para dizer para você: não assista mais o desenho da Disney. Até porque é o que eu converso muito com o meu esposo. A Disney, infelizmente, ou felizmente, fica a critério de vocês decidirem, é a rede que mais produz produtos para o público infantil. Você vai procurar um desenho infantil, quem foi que produziu? A Disney. Eu, na minha sala de aula, eu não posso passar um esmilinguido, eu não posso passar um desenho bíblico, Moisés, nada disso, porque a escola diz a lei que ela tem que ser laica. Então, todos os materiais que eu tenho são produzidos por quem? Pela Disney. E aí, se eu me recusar a passar a Disney, eu tenho que me justificar legalmente por que eu não estou fazendo isso. Então, assim, independente do que nós achamos, é o que as nossas crianças estão em contato. É o que as nossas crianças estão vendo. É o que as nossas crianças estão vivenciando. Ah, mas na minha casa eu já conheço mensagem subliminar, na minha casa não entra. Mas e na escola da sua criança? E na casa do amiguinho? Uma hora ou outra, essas situações vão alcançar essa criança. Então eu não estou aqui para dizer para você: faça ou não faça, assista ou não assista. Eu estou aqui para dizer para você que nós precisamos levantar como um exército forte para clamar em prol da vida das nossas crianças. Porque Satanás sabe que a criança, ela é o futuro. E se esse futuro estiver mal estruturado, o que vai ser desse mundo? Esses tempos atrás eu estava assistindo uma reportagem, não lembro o canal, nem o programa, mas eles fizeram uma pesquisa. Pegaram um grupo de 10, 20 crianças, 10 ficaram jogando 1 hora, qualquer tipo de jogos, que não tinha nenhum tipo de violência. E os outros 10 ficaram só jogando aquele bendito GTA. Quem conhece o GTA? Conhecem GTA? Ficaram por 1 hora jogando GTA. Em seguida, cada um dessas crianças, que na verdade eram adolescentes, eles iam para uma entrevista com um rapaz, que na verdade era uma experiência, e iam acontecendo várias situações. Então, no caminho da sala onde eles estavam até a sala de entrevista, eles passavam por uma senhorinha, essa senhorinha tropeçava, as coisas dela caíam,
né? E foi concluído que todos aqueles que estavam jogando qualquer tipo de jogos colaboraram com todas as situações que foram propostas. Da senhorinha cair, eles foram lá levantar, ajudar a senhorinha a subir a escada. O entrevistador derruba um copo cheio de caneca, eles vão lá, se abaixam e começam a juntar. E todos os outros 10 que ficaram 1 hora jogando GTA, foi detectado que eles ficaram completamente insensíveis. A senhorinha caiu, derrubou as coisas, simplesmente passaram, olharam e continuaram. O entrevistador derrubou diversas canetas, eles simplesmente estavam sentados, permaneceram. A morte ficou banalizada, né? Hoje em dia, eu lembro que quando eu era criança, nossa, falasse que morreu fulano 2 ruas depois da minha, eu não passava de jeito nenhum, porque a gente tinha medo. Agora você fala para uma criança de 8, 9 anos, olha, morreu uma pessoa ali, eles querem ir lá para ver. Eles querem ir lá constatar. Estão insensíveis. E tudo através desses jogos, que a gente pensa que não é nada. Que não influencia. Influencia muito. Não só as crianças, como os jovens e até adultos. Né? A gente viu uns tempos atrás o rapaz que entrou no cinema e saiu metralhando todo mundo. Com que facilidade eu tiro assim a vida da outra pessoa? Ué, mas se eu passo 24 horas jogando um jogo, no qual eu pontuo, quanto mais pessoas eu matar, eu pontuo, quanto mais senhorinhas eu agredir, eu pontuo, quanto mais carros eu roubar, eu pontuo. Eu vou me escandalizar com isso? A palavra de Deus diz que o mundo ele é nosso inimigo. E se é meu inimigo enquanto adulto, é inimigo das crianças também. Amém? Abra a palavra do Senhor em Mateus 19. Para não ficar só nas minhas palavras e nas minhas experiências, vamos ver o que o Senhor já nos alerta sobre essas coisas. Mateus 19. Amém? No versículo 13 e 14. Trouxeram-lhes, então, algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Essa passagem vem nos dizer o quê? Que as crianças são nossa responsabilidade. Ah, irmã, graças a Deus eu não tenho filho. Mas você é conhecedor da palavra, você é conhecedora da palavra. E com certeza você conhece crianças. Então essas crianças que você conhece, é sua responsabilidade, enquanto homem e mulher de Deus. O Senhor diz que nós não devemos embaraçar as crianças, em outras traduções está não impedir as crianças de se achegar ao reino dos céus. O que eu entendo com isso? Cada vez que eu deixo de ministrar a vida de uma criança na palavra do Senhor, cada vez que eu deixo de orar com uma criança e orar por uma criança e impor as mãos e orar pela libertação dessa criança, eu estou impedindo essa criança de se achegar ao reino dos céus. E isso será cobrado de mim, será cobrado de você. Amém? Então essa é a nossa função, é orar pelas crianças, é orar com as crianças. Vocês têm orado com as suas crianças? Você tem orado nas suas crianças? Eu venho de uma experiência de 9 anos como líder de ministério infantil em outro ministério. E a gente passou por muita luta. Porque o ministério infantil e os jovens também são ministérios que quase ninguém quer. Dificilmente você vê uma pessoa chegar na igreja sedenta de trabalhar com as criancinhas da igreja. Ninguém quer ficar numa salinha com aquelas crianças terríveis, gritando, pulando, correndo. Eu não. Eu prefiro outra coisa. Eu vou evangelizar, eu vou louvar, vou ministrar a palavra, mas criança, jovem com os hormônios à flor da pele, rebelde sem causa, tô fora. Não quero. São poucas crianças. Por quê?
são ministérios muito difíceis de se trabalhar. São, ao meu ver, na minha concepção, são uns dos ministérios onde o diabo mais atua. Por quê? Se na igreja nós não tivermos crianças ministradas na palavra, crianças estruturadas espiritualmente, não tivermos jovens ministrados na palavra, jovens estruturados espiritualmente, qual é o futuro dessa igreja? Eu hoje estou aqui, você está aqui, mas a gente não sabe. Amanhã a gente vai morrer, quem vai nos substituir? São as nossas crianças e os nossos jovens. Então é onde ele mais atua, para impedir que a igreja continue. E por isso que eles dão mais trabalho, aparentemente. Mas é um trabalho extremamente edificante. Para quem já viveu essa experiência, ou para quem vive, sabe do que eu estou falando. É extremamente maravilhoso trabalhar com crianças e com jovens na igreja. É trabalhoso? É trabalhoso. É penoso, mas é extremamente gratificante. Porque eles são o futuro da igreja. Então, o ministério infantil dentro da igreja, ele não pode ser o quartinho de depositar a criança para não bagunçar na hora do culto. Porque muitas vezes é visto dessa maneira. O importante é a criança não estar no salão da igreja para não atrapalhar. Não importa o que vão estar fazendo lá dentro. Está errado. Está impedindo da criança se chegar ao reino dos céus. O Senhor vai cobrar isso. Então as crianças têm que vir para a igreja para serem ministradas. Aqui no salão não tem como. Porque a linguagem que é usada não os atingem. Eles não conseguem compreender. Por isso que nós temos a escolinha. Por isso que você tem que motivar a sua criança a participar da escolinha. Por isso que você tem que trazer o filhinho da sua irmã, do seu irmão, a sua vizinha que não vai para a igreja. Traga a criança deles. Porque através da vida dessa criança você pode ganhar uma família inteira para Jesus. Traga para a igreja. As crianças são nossa responsabilidade. A palavra de Deus diz que o Senhor perdoa o tempo da ignorância, né? Pode ser que até então você era ignorante em saber da sua responsabilidade para com as crianças. A partir de hoje você não é mais. Você tem a noção, o Senhor está te revelando qual é a sua obrigação em relação às crianças. E o Senhor vai nos cobrar. Amém? Nós não conseguimos impedir o contato das crianças. Né? Quem dera eu, né, que os meus alunos pudessem só ver vídeos evangélicos, ler livros evangélicos, mas não podem. E aí eu tenho que arrumar algumas estratégias. Né? Lá no meio da minha caixinha de livro, eu coloco lá um livrinho com a história de Jesus, um quadrinho. Vem lá, que uma hora ou outra alguma criancinha vai encontrar. Mas eu não posso escancarar e falar do amor de Deus, falar da salvação para os meus alunos. Da mesma maneira que a minha filha, quando for para a escola, se ela não estiver numa escola evangélica, ela não vai só ter contato, nem vai ter contato com as coisas de Deus. Vai ter contato com as coisas do mundo, os filmes do mundo, música do mundo. E aí, o que eu vou fazer? E aí que entra o nosso papel para orar, para interceder, para proteger a mente das nossas crianças contra as setas do inimigo. Porque ele não cessa, ele não para, ele está o tempo todo atacando. Da mesma maneira que ele está ao nosso derredor, está ao derredor das nossas crianças também. Ou a Bíblia fala, está ao derredor só dos adultos. É isso que fala? É isso que fala? Não. Elas sabem se proteger? Não sabem. Sabem batalhar espiritualmente? Não sabem. Então quem tem que fazer isso por elas? Sou eu, você. Amém? Vamos ali em Romanos 12, versículo 2, por favor. Amém? Romanos 12, no versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade do Senhor. Vou repetir o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos aceitar o mundo como ele é. Mas, irmão, eu vou fazer o quê? O diabo, ele quer atacar de todas as maneiras. E ele atua na escola, na educação das crianças. E aí, uns tempos atrás, surgiu um comentário, né, de um material que vinha do MEC para as escolas, onde nós teríamos que trabalhar a diversidade. Respeito pelas diferenças. E este material, ele era completamente homossexual. Ele era não, ele é, e ainda está arquivadinho ali. Completamente homossexual. Com vídeos, com filmes, no qual mostra para a criança que ela precisa aceitar as coisas do jeito que são. E que se você é uma menininha e você gosta de outra menininha, não tem problema. Nós vivemos num mundo de diversidade. As pessoas são diferentes. Você é um menininho, não é porque você é um menininho que você precisa gostar de uma menina. Você pode gostar de um menininho, porque nós vivemos num mundo de diversidade. Lá dentro da escola. E eu acredito que, da mesma maneira que eu agi, muitos homens e mulheres de Deus também agiram orando. Porque eu falei, Senhor, como que eu vou chegar com um vídeo desse na minha sala e dizer para os meus alunos que o homossexualismo é algo normal e que eles podem ser? A coisa é tão absurda que até um grupo de homossexuais estavam contra este material. Porque eles alegavam que iria estimular uma coisa que talvez a criança não ia ser. Porque eles acham que já nasce, né? Já nasce assim. E talvez a criança nem nasceu assim, mas de ver aquele vídeo ia passar a ser. E para a honra e glória do Senhor Jesus, está lá, arquivado em algum canto, que fique lá pro resto dos séculos, até Jesus voltar. Porque se esse material é liberado, das duas uma. Ou eu largo o meu emprego, ou eu vou ter que ministrar isso dentro da minha sala de aula para os meus alunos. Vocês estão vendo como Satanás ele é astuto? Como ele não dorme. A gente dorme. A gente canta. A gente descansa. A gente acha que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Ah, tá vendo isso? Tem nada a ver. Ah, tá dançando essa musiquinha? Ah, coisa de criança. Tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque hoje é criança, se eu posso fazer enquanto criança, eu vou fazer sempre. Ainda mais se eu tenho a permissão dos meus pais. Hoje em dia, os valores estão totalmente deturpados. Sabe, com essa história de a educação educa, tá caindo tudo para a escola. Eu lembro que na minha época, quando eu era criança, eu cheguei na sala de aula, eu já sabia o que era ficar sentada, eu já sabia que a pessoa que estava ali na frente era uma autoridade que eu deveria respeitar, e ai de mim se desobedecesse a professora. Deus me livre parar na diretoria falar com o diretor ou com a diretora. Jamais. Porque os pais educavam em casa. Agora, é lá na escola. A escola educa. É papel da escola também educar. E aí, quando vem pra gente, a gente não consegue nem dar o nosso conteúdo de aprendizagem, porque a gente precisa ficar dando essa educação familiar. E sabe o que é mais triste? Quando a gente vê que aquele aluninho indisciplinado e mal educado que está lá na minha sala para eu educar enquanto professora, é filho de um servo ou de uma serva de Deus. Isso é o mais triste. Que está se conformando com o mundo, não é mais minha função, não é mais o meu papel. Se você não educar, se você não ensinar, quem vai ensinar é o mundo, porque a professora também não ensina. A professora não vai educar. Se você não educar,
se você não acolher as suas crianças, se você não acolher as crianças que você conhece, Satanás acolhe. Ela não vai ficar desamparada, porque Satanás vai acolher. Mas o que é melhor? A gente cumprir a nossa função com as nossas crianças ou entregar para o mundo? Aquela frase, né? Ah, o mundo ensina. O mundo ensina. É isso que você quer para as suas crianças? É isso que você quer para a sua família? Amém? E além dessas mensagens subliminares, entra também a questão do que nós falamos para as nossas crianças, né? O que nós estamos proferindo sobre as nossas crianças? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Porque ali em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida está no poder da língua. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. Na nossa língua está o poder de morte e de vida. O que você tem falado para as suas crianças? Esse menino não tem mais jeito? Não sei mais o que fazer? Isso não é só para criança não, tá? Adolescentes também. Ah, vou entregar a Deus. Não sei mais o que fazer, eu entrego a Deus. Mas como assim? Se Deus nos entregou para que a gente cuide, você está devolvendo para o Senhor? Está transferindo mais uma vez a responsabilidade? Se eu não consigo educar, a professora lá na escola não está educando, não tem jeito, então eu entrego a Deus. Não. Deus fala para mim, não, é seu. Cuida, porque eu vou cobrar. Irmã, mas eu não aguento mais, esse menino não tem mais jeito, não sei mais o que fazer. Ora, busca sabedoria no Senhor. Não tenta resolver, sabe, as questões de indisciplina fisicamente. Começa a olhar as coisas com olhar espiritual. Porque a gente esquece, sabe, que Satanás ele também atua nas nossas crianças. Como nós vimos. Quantas informações que influenciam na mente dessa criança. Quantos desenhos que ensinam nossas crianças a serem rebeldes. Você tem analisado as coisas que as suas crianças estão assistindo? Ou você coloca lá na frente da televisão, o importante é não dar trabalho? Porque nós estamos num século onde a babá é a TV, né? Eu sento lá na frente da televisão e deixo lá. O importante é que está lá quietinho, não está dando trabalho. E Satanás só bombardeando, só bombardeando, só bombardeando. Aí daqui a pouco você tem na sua casa um adolescente rebelde, um adolescente mal educado, um adolescente que não te respeita. Ai, não sei de onde veio isso, não sei com quem aprendeu. Com a TV que criou ele. E o pior, irmãos, que isso não é novidade no nosso meio. Nós agimos assim. Nós fazemos dessa maneira. Nós entregamos a Deus. Nós entregamos ao mundo para que o mundo eduque. Nós deixamos as crianças nos dominar. Não existe mais a hierarquia familiar, onde pai e a mãe aqui na terra são supremos, né? Quem domina é a criança. Tudo vai em função das vontades e desejos da criança. Não, eu prefiro fazer que é para não me dar trabalho. Mas vai te dar, porque está sendo mal educado. Amém? Posso ouvir um glória a Deus pelo que o Senhor tem nos ensinado? Amém. É muito sério, irmãos. É muito sério. Nós não estamos cuidando da geração futura. Nós não estamos cuidando. Nós não estamos orando, nós não estamos protegendo espiritualmente. Eles dependem única e exclusivamente de nós. Somos nós que temos que cuidar, somos nós que temos que orientar. Seu filho tem jeito sim, sabe? A palavra que você lança é o fruto que você vai comer no futuro. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, vai depender do que você está plantando hoje.
essa praga, esses malditos, eu odeio vocês, burro, nunca aprende, nunca vai aprender, infeliz. Tem mães que a gente já nem cobra mais a lição de casa da criança. Porque a gente fala, né? A gente incentiva, olha, tá aí na lição de casa, ajuda seus filhos. Aí tem criança que chega pra gente e fala, Pro, eu não consegui fazer. Por que você não conseguiu fazer? Ninguém te ajudou? Ah, minha mãe me ajudou, mas ela me xingava tanto que eu não conseguia nem pensar. Como vai ser essa criança? Tenho certeza que aqui muitos de vocês, muitos, carregam palavras que ouviram lá na infância. E que hoje podem ser felizes por conta dessa palavra, ou podem ser extremamente infelizes em alguma área por conta dessa palavra. O que motivou a minha vida a eu ser o que eu sou hoje foi uma frase que eu ouvi do meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. Onde ele disse que nem eu, nem os meus irmãos, nunca daria orgulho para ele. Eu ouvi com 7 anos de idade, irmãos. Nunca mais eu esqueci essa frase. Nunca mais. Essa frase poderia ter me levado para a prostituição, poderia ter me levado para a criminalidade, para as drogas, porque eu nunca vou dar orgulho para o meu pai mesmo. Eu nunca vou ser um orgulho para minha família mesmo. Eu não valo de nada nessa terra. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, que mesmo antes de conhecê-lo, a misericórdia dele já me alcançava, eu reverti essa situação. Com 7 anos de idade, eu falei, eu nunca vou te dar um orgulho? Você vai ver. Toda a minha vida escolar, desde os 7 anos de idade, eu fiz em função de reverter essa frase, de mostrar para o meu pai que eu era capaz de dar orgulho para ele, sim. E para a honra e glória do Senhor Jesus, entre altos e baixos, que a minha história é só Jesus na causa, com a minha relação com o meu pai, mas quando a gente menos esperou, na minha faculdade, na minha formatura da faculdade de pedagogia, quem estava entrando comigo? Meu pai. Aos meus olhos, ele não era merecedor de estar ali, porque nunca tinha me ajudado com nada, nunca tinha feito nada por mim nem pelos irmãos. Pelo contrário, ele acreditava que a gente nem ia dar orgulho. E aí, na minha formatura, eu falei, Senhor, eu não me conformo. Ele não me ajudou a vida toda. E aí, agora vai entrar de bom pai? O pai do ano, minha filha se formando. E aí, naquele exato momento, Deus me mostrou. Logo quando eu me converti, uma oração que eu fiz no meu quarto, falando, Senhor, um dia meu pai disse que eu nunca ia dar orgulho para ele. Me ajuda a dar. Eu não quero que ele entre comigo na formatura da escola, do colégio. Não, Senhor. Eu quero que ele entre comigo na formatura da faculdade. E ali Deus estava cumprindo a palavra dele. Deus estava respondendo a minha oração. Mas uma palavra me trouxe o sucesso. Mas poderia ter me trago a morte. Uma palavra. O que nós temos falado para nossas crianças? Esse menino é terrível. Não vai dar boa coisa. Ixi, não vai dar boa coisa. Está profetizando maldição. A nossa boca vai profetizar bênção. A mente pode até dizer, esse menino é terrível. Aí a boca fala, você é uma bênção em nome do Senhor Jesus. A mente pode até querer dizer, que criança burra que nunca aprende. Deus vai te dar inteligência agora em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa função. Esse é o nosso papel. Amém? E o Senhor diz que é para a gente cuidar da nossa mente. Cuidar da mente das nossas crianças. Eu não estou aqui, pedindo para você aceitar ou não o vídeo que eu passei.
Isso fica a seu critério, se você quiser pesquisar mais. Eu trouxe só como um exemplo. Porque o que edifica a nossa vida está aqui, ó, é a palavra. A base de tudo isso é a palavra. E é o Senhor que está nos dizendo que nós não estamos cuidando das nossas crianças. Nós não estamos fazendo o melhor pelas nossas crianças. Nós não estamos incentivando as nossas crianças o caminho que elas devem seguir. Onde elas devem estar. Nós não ensinamos qual o valor da igreja para as nossas crianças. Nós não ensinamos qual o valor da palavra do Senhor, qual o valor da oração. Nós não ensinamos qual o valor da comunhão com Cristo. Ah, é pequenininho, irmã, não entende. Entende sim. Entende sim. Um bebezinho entende. Se você começar a plantar coisas boas desde o ventre, desde quando está lá no ventre, começa a colocar louvor. Você vai ver como vai influenciar a vida da sua criança. Eu falo isso porque desde quando eu aprendi isso, quando eu engravidei, eu comecei a fazer isso com a minha filha. No ventre colocava louvor. Ela já tem até o louvor preferido dela. Ela tem. E ela tem 1 aninho. Mas antes mesmo disso, já levantava a mãozinha. Quando vinha para o culto, olhava para os irmãos, todo mundo ali, mãozinha levantada. Ela levanta a mãozinha. Soraya dá um glória a Deus, a Naya grita no meu braço. Fala amém, filha, glória a Deus também. Essa é a nossa função. Esse é o nosso papel. Porque se a gente alicerçar as nossas crianças, eles vão sair, eles vão ter contato com todas essas coisas que a gente viu, com essas mensagens subliminares, nas músicas, nos jogos não, porque jogos é uma coisa que você pode ter um controle muito maior do que na questão de filmes e de músicas infantis. Mas essas coisas não vão fazer efeito na vida deles. Sabe por quê? Porque a mente já está cauterizada para Cristo. A mente já está brindada com o Espírito Santo de Deus. Então vai bater e voltar. Não vai criar efeito, não vai causar efeito na vida da criança. Essa é a nossa função. Amém? Vamos comigo em Deuteronômio. Deuteronômio 6. A partir do versículo 4, o Senhor nos ensinando como nós devemos agir, amém? Todos encontraram? Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e a escreverás no umbrais de tua casa e nas tuas portas. O Senhor está falando, a minha palavra tem que estar contigo a todo momento. Ensina a minha palavra para as crianças. Sentado, ao deitar, ao levantar, ensina. Ministre a vida da criança. Fale do amor de Deus, fale de Jesus. Fale sobre pecado, porque eles também entendem o que pode, o que não pode, o que Jesus gosta, o que Jesus não gosta. É a ordem do Senhor. Sabe, quando fala aqui, sabe, de você escrever as palavras nos umbrais das portas. Sabe, ter ela na tua mão. É você estar constantemente meditando na palavra, porque nós somos exemplos para a nossa criança. Não adianta você falar, de orar, de louvar a Deus, de ler a palavra, se a criança não vê isso em você. Porque nós somos exemplos. Então você vai orar, não deixa lá brincando no quarto não. Traz para orar junto com você, põe de joelho do teu lado. Você vai ouvir um louvor, chama para ouvir um louvor também. Depois conversa sobre o louvor. Olha, você viu que estava falando esse louvor? Que Jesus te ama.
Você viu que está falando esse louvor? Olha, que Deus te criou, que Deus te desenhou, que você é especial para o Senhor. Profetize bênção na vida dos seus filhos. Profetize bênção, fala de bênção, fala coisas boas. Por pior que aparentemente seja. Sabe por quê? Porque o diabo já faz parecer ruim. A gente ainda profana a maldição sobre a vida da criança, vai ficar pior ainda. Então a nossa função é reverter, é paralisar a ação do inferno contra a vida das nossas crianças. Amém? Cabe a nós ensiná-los o caminho que eles devem andar. E a palavra de Deus diz que ainda que eles cresçam, eles não vão se desviar. Porque foram alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Só lembrando que dia 27 de setembro foi comemorado no Espiritismo, uma festa, né, que comemoram lá os santos Cosme e Damião. Quem ouviu falar, quem já conhece? Todo mundo já ouviu falar, né? Quando não era de Jesus, todo mundo comeu um docinho. Então, todo ano eles fazem. Você tem orientado a sua criança a não pegar nada da mão de ninguém? Você tem vigiado de quem que você tem recebido as coisas? E se eu falar para você que tem pessoas que fazem promessas de entregar em escolas? E irmã lá na escola? Lá na escola. Quando chega essa época, eles levam para a escola e pedem que a diretora distribua para as crianças. Se a diretora não é evangélica, não é de Cristo, tem a visão, né? Tem aquela venda nos olhos, ela vai falar, nossa, que maravilha esse monte de doce. Vamos sim, vamos guardar para a festa do Dia das Crianças, que é o dia onde não falta nenhuma criança. E ali distribui esses doces que são consagrados aos espíritos. E as nossas crianças comem. A minha não come, como você sabe? Se um amiguinho não levou uma balinha na mochila. Nossa, irmã, nunca pensei nisso. Agora você não é mais ignorante. Amém? Eu gostaria que, se fosse possível, que trouxesse as crianças da escolinha, se o bispo me permitir, trouxesse as crianças da escolinha para cá, e que você que está com o seu filho, que você que está com a sua criança, você pudesse vir aqui na frente, para que a gente pudesse fazer uma oração. Amém? Você que não está aqui com a criança, ou você que ainda não tem criança, que neste momento de oração você possa pensar nas crianças da sua família. Porque também foram vítimas, também viveram essas situações. Amém? E aí você sabe que agora cabe a você ministrar a vida delas também, em nome de Jesus. Vamos esperar um pouquinho as crianças. E aí, de contrapartida, dia 12, sábado agora, nós temos o que mesmo aqui na igreja? Dia 15. Tem o quê? Rede de crianças. Você já se organizou para trazer a sua criança para cá no sábado? Você já falou lá com a sua vizinha, olha, deixa eu levar seu filhinho numa festa que vai ter lá na igreja? Ai, mano, nem pensei nisso. Então agora pense. Porque a festa de criança não é meramente, a festa das crianças, vai lá, vai ficar a bagunça. Não. É um momento especial para que essas crianças sejam ministradas. Não só as crianças da igreja, mas as crianças de fora também. Para que seja feita orações, para que certas maldições sejam quebradas. Então é imprescindível que as crianças estejam aqui. Sabe, ao meu ver, é inadmissível uma festa de criança na igreja com meia dúzia de criança. Sabe por quê? Porque se você passar nesse período aí do dia 27 de setembro na porta dos centros, está estrundando de criança. O povo passa arrastando assim, as crianças do bairro para levar para essas festas. E aí nós, crentes, nós que somos do Senhor Jesus, nem lembramos do filho da vizinha ou do meu sobrinho, da minha sobrinha, de trazer para a festa da igreja. Pode chegar mais pertinho aqui?
Glória a Deus. Então, que neste momento a gente venha nos colocar em oração. Amém? Eu vou pedir o auxílio da autoridade dos pastores, das pastoras que estão aqui, para que a gente esteja orando por essas crianças. Sabe, porque a gente não sabe o que eles consumiram nesses dias. A gente não pode garantir. Né? Enquanto ainda é bebê de colo, você ainda tem um controle que só está ali com você, onde está, você está junto. Mas quando começa a ir para a escola, gente, foge do nosso controle. Foge. Então, que nós venhamos estar orando mesmo. Sabe, que você venha orar com fé mesmo. E se essa criança comeu alguma coisa, se essa criança passou por alguma situação que tem influenciado, sabe, no consciente, no inconsciente dessas crianças, que venha a ser quebrada nesta noite em nome do Senhor Jesus. Sabe, criança que tem medo de escuro, criança que não dorme direito à noite, criança que diz que vê coisas, que vê vultos, que escuta vozes. Irmãs, são crianças, mas o inimigo perturba também as nossas crianças. Amém? Que neste momento você feche os seus olhos, você leve seu pensamento ao Senhor e com fé você venha clamar pela sua criança. Você venha orar mesmo com fé, sabe, pedindo para que o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha proteger em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada sobre as nossas vidas. Senhor, aqui está a Tua igreja, Pai. Aqueles que têm uma criança estão aqui para clamar pela vida das suas crianças. Aqueles que não têm também compreenderam a responsabilidade e vão clamar neste momento, Senhor, por cada criança que constitui a família, por cada criança que constitui a vizinhança. Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha passar com o Teu poder sobre a vida de cada uma dessas crianças. Senhor, onde houver, Senhor, uma seta do inimigo, onde houver, Senhor, um dardo do inimigo sobre a vida dessas crianças, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus, porque nessa noite, todas as ações, todos os atos de Satanás foram denunciados nessa casa de oração, e nesta noite, todo o mal está paralisado sobre a vida das nossas crianças em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite neste momento, que o Senhor envie anjos no quarto, na sala de cada uma dessas crianças. Onde houver, Senhor, um espírito de perturbação, um espírito de medo, em nome do Senhor Jesus, repreenda e expulse, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, visita o coração nesta noite. Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai tirando todo medo. Vai tirando toda a timidez excessiva. Vai tirando, Senhor. Vai tirando toda a insegurança. Pai, visita a mente nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Senhor, se houver alguma mensagem que tem plainado, Senhor, na mente dessas crianças, que venha sair em nome do Senhor Jesus. Paralise, Senhor, toda a ação do mal, toda a ação do inferno sobre a vida das nossas crianças. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a sua igreja, Senhor, que aprendeu da tua palavra nesta noite. Então que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, a entrar nessa batalha, a lutar pelos nossos filhos, a lutar pelas nossas crianças. Senhor, que não venhamos nos conformar com o mundo de hoje, que não venhamos nos conformar com as coisas de hoje, não, Senhor. Mas que nós venhamos em nome do Senhor Jesus lutar contra, que venhamos em nome do Senhor Jesus consagrar a nossa vida, nos dar sabedoria, Senhor, para ensinar o caminho que as crianças devem andar. Nos ensina, Senhor, o como fazer, Pai, para que elas venham compreender a Tua palavra, para que elas venham compreender o Seu agir e o Seu mover, para que elas venham entender, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que nós precisamos da salvação que o Senhor tem para nos dar. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma cada jovem nas Tuas mãos, ainda que não esteja aqui presente, que esteja lá na casa dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite e ponha por terra, Senhor, todo espírito de violência. Ponha por terra, Senhor, toda maldição de homossexualidade. Ponha por terra, Senhor, toda maldição de espiritismo em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha, Senhor, tomar esses jovens nas Tuas mãos. Livra, Senhor, de todo mal. Guarda, Senhor, as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essa mensagem de hoje, Senhor, não venha cair no esquecimento. Espírito Santo, pedimos que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor tome as nossas crianças para Ti, Senhor. Tenha liberdade sobre a vida de cada uma dessas crianças aqui presentes. Que elas venham sair daqui cheias
da tua presença, que venham sair daqui brindadas, Senhor, com o teu Espírito. Pai, é isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, crendo, Senhor, na libertação, crendo, Senhor, na cura, crendo, Senhor, que nós teremos sabedoria para direcionar as nossas crianças e os nossos jovens. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que as palmas louvem ao Senhor em nome de Jesus.